Olá para você que está assistindo o Sabavlog. Hoje é um vídeo difícil para mim gravar, porque é um vídeo, um Sabavlog em homenagem ao Gugu Liberato. Nesse vídeo de hoje eu vou apresentar o programa como eu fazia no começo, sempre falando de algum assunto como os youtubers fazem. Vou falar sobre a notícia do acidente, como que aconteceu, a minha opinião, de como se desenrolaram os fatos, e lembrar e contar como foi a minha experiência de vida assistindo aos programas do Gugu. Bom, Gugu Liberato sofreu na quarta-feira, dia 20, na sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, um acidente doméstico. Eu recebi a notícia na quinta-feira, no dia seguinte, e foi através de um amigo. Depois eu conto como é que eu recebi a notícia e por quê. Bom, quando ele me falou sobre o que se tratava, eu pensei comigo, é um acidente simples. Um acidente simples, ele foi hospitalizado, logo ele está aí de novo. Achei que ele tivesse escorregado, tivesse batido as costas, mas eu achei que ele tivesse caído, que ele tivesse andando normalmente, tivesse escorregado, alguma coisa assim, tivesse fraturado alguma costela, alguma coisa assim, que não fosse tão grave. Mas não. Quando eu fui ler as notícias nos sites, eu vi que a coisa era mais séria. Vi que ele estava tentando limpar o ar-condicionado, estava tentando arrumar o ar-condicionado, alguma coisa assim, e ele estava no sótão da casa dele. Deve ser aqueles tetos que tem uma abertura por onde você entra e onde você às vezes guarda alguma coisa. E, geralmente tem algumas casas que são assim. Você tem um telhado em casa e daí você tem uma pequena abertura. Nessa abertura você entra para poder arrumar alguma coisa, pegar alguma coisa que você precisa. E acho que nesse caso era o ar-condicionado. Isso talvez nós poderemos vir a saber futuramente em algum programa de televisão que fale sobre a morte do Gugu de uma maneira detalhada, até para todos nós entendermos. Bom, ele foi mexendo no ar-condicionado e estava a 4 metros de distância do chão. Quando ele caiu, ele bateu a cabeça numa quina. E quando eu li que o estado dele era grave, eu já tinha perdido as esperanças. Porque quando a pessoa bate a cabeça, dependendo de onde bate, a cabeça ela não aguenta muito tempo, não aguenta muito tempo. Então daí eu pensei, o estado dele é grave. Ele estava em Nova York, estava nos Estados Unidos. A notícia, para você ter uma ideia, eu acho que chegou na quinta-feira mesmo ao conhecimento do público brasileiro. Porque pela diferença de horário dos Estados Unidos e também pela demora em que os fatos chegam a nós, de pessoas brasileiras e artistas, por o fato ter acontecido no exterior, acho que isso tudo ajudou com que nós, que eu pelo menos no início pensasse que era algo simples, mas não, infelizmente era algo muito mais grave do que se imaginava. Então eu soube no dia seguinte, na quarta-feira, dia do acidente, não se sabia de nada, foi na quinta-feira mesmo. Eu estava no meu trabalho, eu comecei a ler as notícias quando eu saí do trabalho, eu recebi a notícia quando eu estava no meu trabalho, e quando eu saí, eu imediatamente fui ler as notícias. Nem pensava em fazer isso, porque eu achei que era algo simples mesmo. Mas eu tenho curiosidade, eu fui lá ler e pronto, e vi que a situação era grave. Quando eu cheguei em casa, no Twitter, eu gravo o Jornal Breve todos os dias, 6h30, eu sento no computador para ler as notícias, para ver quais foram os principais fatos do dia. E eu estava acompanhando o Twitter para ver o que falavam do Gugu. 6h30 da tarde, 20 para 7, se falava em morte do Gugu. As pessoas, inclusive o Amaury Júnior, que é um jornalista conceituado, um jornalista que cobre a vida dos famosos, de gente granfina, ele já havia adiantado que o Gugu estava com seu estado de saúde irreversível, que ele tinha sofrido morte cerebral. Na Band News também, um jornalista, o Reinaldo Azevedo, também chegou a noticiar a morte do Gugu. Bom, isso 6h30, 20 para 7 da noite, quando um boletim médico ia sair às 9 da noite, horário de Brasília, na quinta-feira. Pois era o horário que a mãe de Augusto Liberato, Maria do Céu, chegaria ao hospital junto com os demais familiares. Bom, quando foi às 9 da noite, 9h06 da noite de quinta-feira, foi lido em todos no Jornal Nacional
O Jornal Nacional deu a nota dizendo que o apresentador estava vivo e estava sendo observado pela equipe médica e que precisaria se esperar as próximas horas, 48 horas. Ele já estava internado desde quarta-feira, portanto, às 9 da noite, quando o horário de Brasília, que ele deu entrada no hospital, passou quarta-feira, às 9 da noite, horário de Brasília, ele entrou no hospital. Daí, 9 da noite da quinta-feira, já se passaram 24 horas. Ainda teria, então, portanto, mais um dia para poder esperar alguma coisa, alguma resposta. Porque as leis americanas, ontem eu estava vendo o Jornal da Record, e eles disseram que as leis americanas elas são muito rígidas com todos esses tipos de informação. Se a pessoa tem algum problema grave, a família primeiro é que fica sabendo, para depois a família decidir se conta para as pessoas, no caso de uma pessoa famosa, se conta para o mundo, para as pessoas que são fãs, o real estado de saúde. Foi isso que aconteceu com o Gugu. E na sexta-feira, ontem, quando eu já não esperava nenhuma informação, eu achava realmente que ele ainda estava vivo, tinha uma esperança, mas no fundo eu não acreditava. Mas daqui a pouco eu falo isso. Eu não estava esperando uma notícia, mas daí veio 9 e 6 da noite, uma amiga, estava conversando no WhatsApp, me falou que viu no Jornal Nacional que ele realmente havia morrido. Imediatamente eu fui ver na Veja, nos sites. O primeiro site que eu vi foi na Veja, que realmente o Gugu tinha morrido, tinha dado o comunicado oficial da sua morte. Bom, querem saber minha opinião? Eu acho que acusaram as pessoas que espalharam a notícia na quinta-feira da morte do Gugu injustamente. Porque não foi fake news. Na minha opinião, o Gugu já estava morto sim na quinta-feira. Porque, como eu falei, as leis dos Estados Unidos são exigentes. A família primeiro é que fica sabendo o estado de saúde para depois as outras pessoas saberem. E pelo prazo de 48 horas. O Gugu já não estava mais vivo. Apenas os médicos aguardavam as 48 horas para poder, então, decretar a morte do paciente. No caso, a morte do apresentador. Pois havia-se uma esperança que nessas 48 horas ele tivesse alguma reação, porque a morte foi cerebral. Mas infelizmente isso não aconteceu. Então, para mim, o Amaury Júnior e uma outra jornalista, que agora eu não me recordo o nome, apenas anteciparam a informação antes da nota oficial. Tudo nessa vida, eu acredito que tudo nessa vida, algumas mortes, não só do Gugu, foram decretadas as mortes oficialmente um dia depois ou horas depois. Como também eu acho que o Ayrton Senna, quando sofreu aquele acidente, morreu na hora na pista, porém as leis italianas não poderiam, as leis italianas lá disseram que se alguém morresse na pista, a Fórmula 1 teria que ser parada. Então levaram ele para o hospital, a corrida continuou e depois de 4 ou 5 horas depois a morte dele foi anunciada. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Gugu, mas nesse caso foi por causa das 48 horas que era necessário esperar. Então, para mim, na quinta-feira, o Gugu já tinha morrido e só estavam adiantando as coisas. Muitos disseram que foi falta de respeito. Até concordo. Até falta de respeito eu concordo. Mas a família já sabia. A família já estava se preparando. Eu acredito que a mãe já sabia que ele já estava morto. Mas quis que só na sexta-feira fosse informado, porque se passaram o tempo. Eu não me conformo até agora com a morte do Gugu. Mas agora eu vou falar de como eu fiquei sabendo da morte dele pelo meu amigo no WhatsApp. Bom, eu sempre fui fã do SBT, sou SBTista. Se você vê no meu canal, em 2016, quando eu comecei o canal, em agosto, quando o SBT completou 35 anos, eu fiz um especial com vários depoimentos, foram 13 depoimentos, se não me engano, 12 ou 13, e também contava a biografia de algumas pessoas que já tinham trabalhado no SBT e que já haviam morrido. Bom, você pode encontrar no meu canal. Desce bastante, você vai ter que descer bastante para poder encontrar. Bom, e eu tive a minha infância marcada pelos programas do Gugu e também eu tive muitos brinquedos do Gugu. Para você ter uma ideia, eu
cheguei a ter até o Passo Repassa, na época que ele apresentava, onde ele aparece na caixa no lado direito e o cenário ao fundo. Eu tinha esse jogo, brinquei. Depois os outros brinquedos dele, eu tive o Labirinto, o Tira-Taça, o Táxi do Gugu, a Bola Maluca do Gugu, a Toca do Gugu e o Pintinho Amarelinho. O Gugu Equilibrista. Esses são os brinquedos que eu acho que eu tive do Gugu. Acho que foram os únicos brinquedos que eu tive. Então o Gugu marcou a minha infância. Eu adorava assistir o programa dele. Adorava a banheira. Achava a banheira a segunda melhor brincadeira do programa. Porque a brincadeira que eu gostava era a prova da transformação. No YouTube você vai encontrar 4 vídeos do Domingo Legal que contém essa prova. O rosto do Gugu se transformava no rosto de uma pessoa famosa, um outro famoso. Eu gostava. Até esses dias atrás eu estava procurando ver quem que fazia esse tipo de truque. Como ainda é caro, como ainda não dá para fazer, eu ainda não tenho com quem brincar disso, eu então por enquanto ainda não vou fazer. Mas eu pretendo, quem sabe um dia, poder fazer. Bom, então, eu lembro dos furos jornalísticos que o Gugu dava, me lembro também das partes alegres do programa, do assistencialismo, da maneira como ele fazia o telespectador se emocionar. Fiquei muito triste, muito chateado quando ele deixou o SBT, isso há 10 anos. Eu acho que eu fiquei mais chateado não pelo fato dele ter deixado o SBT, mas pelo fato dele ter ido para a Record. A Record é uma emissora que eu não gosto já faz algum tempo, por causa de um episódio religioso, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Mas eu tenho que reconhecer que a Record tem melhorado nos últimos tempos. Inclusive eu assisti parte do Jornal da Record, o primeiro bloco do Jornal da Record de ontem, e falaram do Gugu, reconheceram o sucesso dele no SBT. Mas na Record eu não acho que ele teve o mesmo sucesso. Pode sim ter feito alguns programas bons, algumas entrevistas até polêmicas, como ele entrevistou a Suzane Richthofen e o goleiro Bruno, foram coisas quais ele foi criticado por ter feito na Record, mas que deram boa audiência ao programa dele. Ele tinha apelação pela audiência? Sim, tinha. Mas fazer o quê? Todo apresentador de televisão precisa sobreviver, precisa lutar para poder garantir a sua sobrevivência. Nem que para isso precise mostrar coisas terríveis. No SBT também ele fez isso, só que no SBT ele conseguiu sucesso com o programa dele por uns 2, 3, 4 anos seguidos com o Domingo Legal. E eu gosto tanto do SBT e gostava do Gugu que depois que ele saiu do SBT, toda noite eu sonho, pelo menos a maioria das noites eu sonho com televisão. E eu sonhava com o SBT, e principalmente o SBT aos domingos. Sempre sonhava que o Gugu voltava para o Domingo Legal. Eram sonhos tão reais que quando eu estava vendo o sonho, vivendo o sonho, dava a impressão que era realidade, que o Gugu estava de volta no SBT. Com a mesma jovialidade, com a mesma alegria com a qual ele comandava o Domingo Legal. E nessa noite de quarta-feira, que eu acho que foi no momento do acidente, eu estava dormindo e eu sonhei com uma coisa assim com o SBT como a chamada. Que o SBT iria fazer programas todas as noites, depois do Ratinho, uma atração diferente. Na terça-feira seria o Show do Milhão, com o Gugu Liberato. Sim, eu via terça-feira, Show do Milhão com o Gugu. Quarta-feira seria o Canta Comigo, que é da Record, mas que no sonho passou a ser no SBT com o Celso Portiolli. Na quinta seria o Topa ou Não Topa, com o Silvio Santos novamente. Esse sonho eu contei para o meu amigo no WhatsApp, que nós gostamos de televisão e de brincadeiras, de jogos, de formatos americanos, e ele me falou que seria interessante se isso acontecesse. Uma hora depois ele me manda mensagem com a notícia do acidente do Gugu. Eu achei então que fosse uma coisa não muito séria, mas infelizmente foi trágico e o levou à morte. Eu sonhava com a televisão, eu sonho com a televisão, sonho com o Gugu, sonho com o Silvio Santos, também às vezes com o Celso Portiolli. E sonho também com mudanças de horário no próprio domingo. Então você vê como eu sou plugado em televisão, né? E
Uma coisa que é muito difícil, que foi muito difícil para mim aceitar é o seguinte: eu às vezes acho que eu não envelheci. Às vezes eu tenho a impressão de que sou uma criança ainda, um adolescente. Quando o Gugu completou em abril 60 anos, eu pensei, já 60 anos? Já tá ficando velho. Eu lembro que o Gugu é jovem no SBT, 40 e poucos anos. Eu pensei, o Gugu já tá com 60. Que saudade que eu tenho dele. Quando ele estava no SBT e quando ele era mais jovem. Pensava isso mesmo. Eu pensei, ele está envelhecendo demais. Rápido demais. Eu penso comigo, não acredito que está se passando tempo dessa forma. E eu comecei a ver então, no início do ano, programas antigos do Gugu, Domingo Legal em especial. Tem também no YouTube Cidade Contra Cidade, Nações Unidas, que foram programas memoráveis que ele apresentou no domingo e que foram muito bem produzidos e que tiveram um alto custo. Então, eu provavelmente vou passar o tempo vendo esses programas. Eu imagino, e também o que não me entra na cabeça é a ironia do destino. Porque o Silvio Santos, desde 88, preparava o Gugu para ser o seu sucessor na TV. Gugu nunca pensou em ser sucessor do Silvio. O sonho dele era ter uma rede de televisão. Sonho que nunca se concretizou. Quando chegou a se concretizar dele ter uma concessão de TV, foi cancelada por causa do escândalo do PCC. Mas isso também é uma outra história. E o Silvio Santos sempre preparava ele porque achava que ia morrer primeiro. Como a lei natural da vida, os mais velhos vão primeiro. Mas não, o discípulo foi antes do mestre. E o Silvio Santos, graças a Deus, ainda está forte. Mas eu imagino como ele deve estar abalado hoje. Como ele deve estar abalado. E eu acho que se tiver funeral, velório, quando o corpo do Gugu chegar, que já deve ter chegado, eu acho que ele deveria ir no velório sim. Porque foi uma parceria de sucesso. Foi uma parceria de sucesso. O SBT teve o seu auge nos anos 99, 2000, 2001 principalmente, com o Gugu. E o Silvio deve estar abalado, realmente. Tenho certeza que ele está abalado, assim como todo mundo. Mas outra coisa que me deixa triste também é a mágoa que as filhas do Silvio sentem do Gugu, em especial a Silvia Bravanel. Espero que isso tudo seja quebrado, porque o SBT evitava mostrar o Gugu nos programas, como agora tem um canal TBT SBT, que também evitava mostrar o Gugu. Mas eu tenho certeza que na quinta-feira que vem vai ter alguma coisa do Gugu no TBT SBT. Eu estou esperando que seja algo como o primeiro Domingo Legal, ou como o primeiro Viva a Noite, ou um dos Viva as Noites, ou um dos Domingo Legal. E amanhã eu tenho certeza que 3/4 do programa Domingo Legal serão dedicados a Gugu Liberato. Tenho certeza que Celso Portiolli fará uma linda homenagem. Se tiver acontecendo o funeral, vai até fazer a cobertura com jornalistas do SBT. Mas eu estou muito abalado. Eu acho que ele merecia viver muito mais. Embora eu não gostasse da emissora, embora eu não goste muito da emissora ao qual ele trabalhava, mas fica o meu respeito. Esse foi o Sabavlog de hoje. Vou terminar o vídeo porque eu falei demais. Adeus, Gugu Liberato, que você esteja num bom lugar. E até o próximo sábado, se Deus quiser.